Pois é, momento do quadro Jovens Adultos. Sempre trazemos toda sexta-feira com temas aí voltados para a galera jovem adulto. Quem é jovem adulto? É o que não é jovem. Ah, o Serginho, você levantou a mão? Quem é jovem adulto? Serginho. Solteiros, casados, realmente, né? Nós temos um trabalho ali na Igreja Batista da Lagoinha, todos os sábados, às 19 horas, tem o culto dos jovens adultos no Salão Tabernáculo. Você é nosso convidado, nossa convidada ali de honra, onde estamos liderando ali, eu e o pastor Leozão, tá aqui do meu lado, né? Lideramos aí esse ministério, né? Uma bênção, Deus nos tem dado esse privilégio, temos feito um trabalho na rádio, na TV, enfim, e no culto. E tem um trabalho diário também, né, Léo? Que você acaba atendendo o pessoal lá no gabinete. Nós estamos lá na Casa Pastoral, na rua Pitangui 527, e você pode estar lá para onde nós vamos te atender, com certeza. Hoje nós estamos tudo pipocando na boca, não tá? Hoje é sexta-feira, mas nós estamos felizes por isso, né, Carol? Pois é, e quem quiser ligar pode falar ao vivo também, não pode? Isso, pessoal de casa, quero fazer aí um convite a você, ó. Hoje nós vamos falar sobre tratar o assunto da obediência. Então, se você tem alguma dúvida ou algum comentário a respeito desse assunto, pegue o seu telefone 3253-3320, e se você conhece alguém que agora precisa de ouvir sobre esse assunto e não tem a Rede Super pela TV a cabo, ou pela parabólica, ou pela antena UHF, não importa. Você pode pedir e indicar que assista o quadro de Tudo Um Pouco pela TV, aí, melhor, pelo computador. Então acesse aí redesuper.com.br e essa pessoa e você terá acesso aí ao nosso programa ao vivo também. Então, ligue lá, 3253-3320. Pois é, como o Serginho falou, o tema é esse, nós vamos falar sobre obediência e a gente trouxe a psicóloga Cláudia Lopes para estar aqui nos ajudando. Bom dia, Claudinha! Um prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você veio. Vamos começar definindo o que é obediência? Pode falar, Claudinha Lopes. A gente estava conversando sobre isso até ali fora, né? E estava olhando a raiz da palavra obediência, né? E tem a ver com ouvir, com escutar, né? Então, você ouvir o outro, né? Escutar e decidir fazer, acatar aquilo, fazer aquilo. Eu acho que está bem por aí. Não, com certeza, passa por isso mesmo, ouvir e entender. Entender, isso. Né? Tem que entender e acatar, no sentido de, isso é o melhor que vai acontecer, né? Então, acatar essa voz de comando ou um pedido, então essa obediência, isso é importante. E quais os fatores que, vamos dizer, corroboram aí para não obediência? De aprender a escutar, da referência, o que a gente pode falar, pessoal de casa, que nos dificulta aí na obediência? Bom, eu acho que tem uma relação muito grande com a sua vivência infantil, com as suas relações familiares, né? Você aprende a obedecer, você aprende a lidar com a autoridade, porque eu acho que a obediência tem a ver com a autoridade. Você aprende isso na sua relação com seus pais, né? Quando eles dão ordens coerentes para você. Correto. E eles também sabem ouvir, né? Porque obedecer não significa uma coisa cega. Falou, eu vou fazer, né? É subserviência, exato. Né? Eu posso ser obediente, mas questionar aquela ordem, né? Isso tem a ver com entender, com ouvir. Então, eu questiono aquela ordem e a partir do momento que eu entendo aquilo, eu vou fazer aquilo que me pediram. Essa avaliação é importante, como você diz, quando dá ao sujeito a oportunidade de ouvir. Às vezes a pessoa reclama o seguinte, você não me ouve, né? Eu estou falando, você não me ouve, então por que obedecer? Ou quando obedece, quando não é ouvido, daqui a pouco ele se rebela, porque quando é que eu vou ser escutado? Então ele começa a dar sinais de rebeldia para ver se alguém para escutá-lo. Isso é muito importante. Então, os sinais da não obediência é quando não entende, não tem um conhecimento, né? Não é ouvido e também a questão do entendimento. Eu estou fazendo por quê? Né? Eu preciso fazer isso por quê? Então, como ela falou, essa relação com os pais vai conduzindo, ainda que aparentemente não queira fazer, mas no fim ele vê o benefício, certamente quando crescer vai entender que obedecer a uma autoridade faz bem. Aí já estreita aí com o termo, o exemplo, o padrão.
Quando se tem um padrão a obediência. Por exemplo, meu pai era alguém Uma obediência, uma referência. Sim, com certeza, como a Cláudia falou, isso passa pelo âmbito familiar. Né? A verdade, a raiz está todo no âmbito familiar. Sim. Está tudo lá. Então, quando ele vê essa obediência, inclusive quando os filhos veem o pai obedecendo a Deus, que é uma coisa importante, então ele sabe. Quando o filho aprende a andar debaixo dessa autoridade dos pais, quando ele tem a maioridade, ele aprende a andar debaixo da autoridade de Deus. É só uma transferência. Agora, o pai tem que passar isso. Tem que passar essa vivência, né, de obediência a Deus. Quando ele sai da obediência do pai, ele aprende a obedecer a Deus. Não tem que haver essa conexão. Sim, porque eu vejo no meu ministério, especialmente, Leozão, quando alguns pais, eles destroem esse conceito, eu posso dizer, destrói esse conceito, porque qualquer coisinha, por exemplo, em casa, o pai fala, não, aquele pastor hoje eu não gosto dele. Vai denegrindo a imagem. Vai denegrindo. Não, hoje eu queria ir com a camisa jeans para ir para a igreja, mas só que a jeans estava lavando, então eu não vou para a igreja. Isso tudo diz respeito à obediência, em termos da referência, para aquela criança também, no sentido da corrupção, né? Com certeza. Quer falar, Cláudia? Pode falar. Não, como você mesmo falou, a questão do exemplo, a questão do que ele ouve também, né? Do que é falar dentro de casa, o que ele ouve, ele vai estar assimilando. Depois ele vai dizer, eu vou obedecer ou não, né? É pelo que foi falando. Às vezes as pessoas se assentam à mesa para um almoço, aí com o pastor, com o frango, com a angu, vai só falando mal, né? Na hora do almoço. E na hora do almoço, ela deixa falar das coisas grandes de Deus, não? Então, a pessoa vai ouvindo aquilo, vai dizer, vale a pena ou não? Né? Vale a pena ou não? Então, tem que saber o que fala. Sim. Né? Lembrando aí que você pode estar ligando 3253-3320, falando ao vivo, eu queria perguntar no mundo dos jovens adultos. Quais são as maiores dificuldades que a gente vê, né, ali nos gabinetes, no dia a dia, em obediência aí para o jovem adulto, que é a turminha acima dos 27 anos, solteiros e casados? Eu penso que a questão, agora a gente está conversando, a questão da independência. O jovem hoje é mais independente e ele é mais crítico. Mas, claro, isso tudo passa pelo temor de Deus, né? Tem que passar pelo temor a Deus, senão a coisa fica complicada. Agora, o jovem adulto, a questão de, às vezes, de uma necessidade, ele não submete a ouvir a Deus, ouve a voz do seu coração, da sua necessidade, do seu desejo, do seu sonho. Então, vai muito a questão, assim, a fase que ele está vivendo. Né? Se ele estiver carente, ele abre mão de princípios, às vezes, ele pode para poder abrir satisfazer a sua vontade. Justamente, ele pode abrir mão devido a essa necessidade, a esse momento, né? Agora, se vem um temor, seja jovem adulto ou não, certamente ele vai obedecer, porque ele sabe que é o melhor, né? Submeter, na verdade, ele vai submeter essa vontade de Deus. Porque obedecer você pode sim ou não. Agora, submissão mesmo só a Deus, né? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E aí eu acho que tem uma questão assim, obediência é uma coisa externa, né? Mandaram eu fazer, me pediram para fazer, eu vou e faço. E a submissão eu vejo como uma coisa do coração. Eu posso muito bem estar obedecendo alguma coisa, mas não estar submissa. O coração fechado, né? Exato. O que já contrasta diretamente com o texto bíblico, que causa muita confusão quando a palavra do Senhor diz, as mulheres sejam submissas ao marido. Também diferencia-se da palavra escrava, subserviente, né, Cláudia? Eu acho que é da própria palavra obedecer, né? Existe uma confusão muito grande. Eu não acho que é nem no meio evangélico, assim, na nossa cultura, né, de que submissão é obedecer. E aí vem aquele conceito de que obedecer é uma coisa cega, né? Falou para eu fazer, eu tenho que fazer. Ser capacho. Exato. Que é a vaquinha de presente. Exato. Né? E submissão tem a ver, eu acho que é a própria palavra, estar debaixo da mesma missão. Então, acho que é ter o mesmo foco, ter objetivos, né? No caso do cristão, você ter essa missão em comum, né? Um projeto em comum com o marido. Né? E no fim das contas, eu acho que entra uma questão de quem é a autoridade dentro de casa, isso numa visão bíblica, né? Se os dois estão em desacordo, né? Uma esposa ela não é insubmissa porque ela tem uma opinião diferente e coloca essa opinião. Claro. Né? Ela tem que, inclusive, colocar, se ela é uma ajudadora, ela tem que dizer, não, eu não acho que esse caminho é melhor, eu acho que esse caminho é melhor. Né? Agora, eu acredito que, assim, no fim das contas, se os dois não entraram no acordo e uma decisão tem que ser tomada, aí eu acho que a questão da submissão entra e da autoridade, entra assim, o marido vai tomar essa decisão.
né? Cada um exercendo a sua função, né? Exato, o seu papel dentro da relação. Agora, você falou aí, Cláudia, a questão também do limite. Aham. Né? Estabelecer limite, o limite emocional, o limite físico, o limite espiritual também. Porque a pessoa, quando vai obedecendo e não tem entendimento, ela não estabelece limite, certamente E aí essa ela se pessoa... anula, né? Totalmente. Então, a pessoa também tem que ter esse limite. Diz, olha, até aqui eu vou obedecer, daqui para cá eu sofro as consequências, mas não obedeço.